Leitura do dia 117/365. O 1 Crônicas 17 a 19. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 27 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Crônicas 17. Davi se sentiu constrangido pelo fato de a arca, o símbolo da presença de Deus, permanecer em uma tenda enquanto ele vivia em um lindo palácio. O desejo de Davi estava correto, mas o momento, errado. Deus disse a Davi que não construísse um templo e Davi estava disposto a obedecer ao cronograma de Deus. Se vivemos, comparativamente, em uma condição luxuosa enquanto a obra, a casa ou os ministros de Deus sofrem carências, talvez Deus queira que mudemos tal situação. Como Davi, devemos tomar uma atitude para corrigir o desequilíbrio. Mas estejamos dispostos a agir de acordo com o cronograma de Deus. Deus não queria que um guerreiro construísse seu templo e Davi havia derramado muito sangue ao unificar a nação. Então a honra de construir o templo seria dada a seu filho Salomão. Davi deixaria a Salomão um reino pacífico e unido, pronto para o início da edificação de um lindo templo. Deus prometeu subjugar os inimigos de Davi. Os capítulos 18 a 20 nos contam como Deus manteve essa promessa. Porque após esta promessa eterna, no final, os israelitas foram levados da terra prometida ao cativeiro. A promessa para Davi teve duas partes. A primeira era condicional, desde que os descendentes de Davi seguissem as leis de Deus e o honrassem, estariam continuamente no trono de Israel. A segunda era incondicional, um filho de Davi ocuparia seu trono para sempre. Este era Jesus Cristo, o Messias. A primeira parte da promessa era baseada na fiel obediência dos descendentes de Davi. A segunda parte se realizaria independentemente do modo como seus descendentes agissem. Deus disse a Davi que Salomão receberia a honra de construir o templo. Davi respondeu com profunda humildade, sem ressentimentos. Este rei que havia conquistado seus inimigos e era amado por seu povo disse: "Quem sou eu? Quem me trouxe até aqui?" Davi reconheceu que Deus era o verdadeiro rei. Deus tem feito da mesma maneira conosco e planeja fazer muito mais. Como Davi, devemos nos humilhar e dar glória a Deus, dizendo: "Ó Senhor, ninguém há como tu." Quando Deus escolhe outra pessoa para executar seus propósitos, será que respondemos com tal humildade? Davi orou humilhando-se, louvando a Deus, reconhecendo as bênçãos do Senhor e aceitando as decisões, promessas e ordens divinas. Às vezes somos rápidos para fazer pedidos a Deus e para contar-lhe nossos problemas, porém estas outras dimensões da oração podem aprofundar nossa vida espiritual. Reserve tempo para louvar a Deus, contar suas bênçãos e afirmar seu compromisso em fazer o que ele já disse que deve ser feito. A referência que Davi fez ao êxodo de Israel do Egito tenha tido uma especial importância para os leitores originais de 1 Crônicas, que haviam começado ou recentemente concluído um segundo grande êxodo do cativeiro babilônico a Israel. Lembrar-se das promessas, da misericórdia e da proteção de Deus durante o primeiro êxodo tenha encorajado os exilados a retornarem uma vez mais a Israel, como Deus havia prometido. 1 Crônicas 18. Em 2 Samuel 8, 1 a 2 está registrado que Davi matou 2/3 do povo de Moabe. Sua antepassada, Ruth, era originalmente da terra de Moabe. Davi foi um governante vitorioso e justo. No brilhante sucesso de Davi, podemos ver um indício de como será o reino de Cristo, completa vitória e justiça.
Se a glória de Davi foi grande, quão maior será a glória de Cristo? A grande notícia para nós é que podemos nos relacionar corretamente com Jesus Cristo pela fé. Um dia compartilharemos de sua glória ao reinar com ele. Quando Davi recebeu presentes do rei Tou, ele os dedicou a Deus, percebendo que tinham vindo do Senhor e que deveriam ser usados para ele. É fácil pensar que nossas bênçãos financeiras e materiais são o resultado de nossa própria habilidade e de nosso trabalho árduo em vez de as considerarmos provenientes do Deus amoroso. O que Deus tem dado a você? Dedique todos os seus danos e recursos ao Senhor e use-os a serviço dele. Deus vai orientá-lo quanto ao método que deve usar. O primeiro passo é estar disposto. A lista das batalhas neste capítulo mostra como Deus concedeu vitórias após vitórias a Davi. Os incrédulos pensam que a vitória vem de sua própria habilidade, acrescida de um pouco de sorte. Devemos agir como Davi, que reconheceu o papel de Deus em seu sucesso. Não tome para si mesmo o crédito pelo trabalho que foi feito pelo Senhor. 1 Crônicas 19. A terra de Amon fazia divisa com Israel a leste. A nação teve um início sórdido. Seu fundador antepassado, Ben-Ami, foi concebido por meio de incesto entre Ló e sua filha. Os amonitas, que eram inimigos constantes de Israel, alcançaram sua maior força nos dias dos juízes. Davi foi o primeiro líder militar do Israel a vencê-los. Ficaram impossibilitados de causar outras dificuldades por muitos anos. Hanun interpretou mal as intenções de Davi. Foi demasiadamente desconfiado e trouxe o desastre a si mesmo. Devido a experiências passadas, é fácil ser demasiadamente desconfiado em relação às outras pessoas, questionando cada movimento e supondo que seus motivos tenham segundas intenções. Mesmo sendo cautelosos e sábios ao lidarmos com as outras pessoas, não devemos presumir que toda ação seja mal intencionada. Os homens israelitas sempre usaram barbas. Ser forçado a barbear-se já seria bastante embaraçoso, mas estes homens foram também deixados seminos. As ações de Hanun humilharam estes homens e insultaram Israel. Em vez de admitir seu erro e buscar perdão e reconciliação, Hanun gastou uma enorme quantia em dinheiro para encobrir seu erro. Tal atitude custou-lhe muito caro. Frequentemente custa mais caro encobrir um erro do que admiti-lo honestamente. Em vez de pactuar com um erro através de uma atitude defensiva, deve-se buscar o perdão e a reconciliação assim que se perceber o erro. Deste modo, a pessoa que errou poupará a si mesma e a outras de muitas dores e dificuldades.